todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou no Gaticlair e hoje trago-vos vídeo de opinião. É verdade, estou a falar do vídeo de opinião do livro A Conspiração do Kremlin, livro do autor Joel C. Rosenberg, que infelizmente não tem aqui foto dele, acho eu. Exato, não tem aqui foto dele, vou-vos mostrar. Mas é um autor de intriga política, fala principalmente de temas do Médio Oriente. E este é um livro publicado pelo Clube do Autor, que me foi disponibilizado pela própria editora. E estamos perante uma intriga política que vai buscar o conflito Rússia-Ucrânia ou Rússia-Países Bálticos e que nos dá uma visão bastante diferente ou bastante atualizada de coisas que estão a acontecer ou que poderão acontecer. Um bocado da forma como os diversos presidentes, czares, por aí fora, russos, pensavam e foram pensando ao longo dos anos e dos séculos, e a forma como se movimentavam na política internacional e também nacional, obviamente. Este livro conta-nos então a história, na real não é... Eu digo história, mas fico sempre um bocadinho com um conflito quando falo em história. Por isso eu vou-vos ler a sinopse para vocês terem uma ideia. Ora, o mundo enfrenta vários pontos quentes, mas a verdadeira ameaça reside em Moscou. Um novo czar ascende ao poder no Kremlin, consolidando febrilmente a sua liderança. O dirigente russo silencia todos os que ousam opor-se e planeia um ataque militar inesperado contra os vizinhos bálticos. Se for bem sucedido, a aliança da NATO é posta em causa e o mundo fica à beira de uma guerra nuclear. Só um homem pode mudar o destino. Um antigo agente secreto, preparado para defender um presidente, vai ter de usar todo o seu treino para aniquilar a ameaça russa e o seu líder. Ora bem, eu vou ser sincero, quando li esta sinopse disse, será? Poderá estar inspirado nos acontecimentos mais recentes com a guerra Rússia-Ucrânia? Pensei. Isto porque eu também não fui investigar muito sobre o livro, sou sincera. Eu li a sinopse, falei com a editora e eles mandaram. Mas eu estava até na dúvida, será, não será? Quando eu recebo o livro, vou ver a data de publicação. E foi nada mais nada menos do que em 2018 que foi publicado este livro. E eu posso-vos dizer que desde esse momento que me arrepiei a cada instante desta história. Estamos perante um presidente russo, Luganov, que se sente um czar, algo que já não existia há muito tempo, que tem um grande ressentimento pela abolição da União Soviética, que não é capaz de aceitar que a União Soviética já não existe, que quer a todo custo recuperar o poderio russo, principalmente a nível geopolítico. Ele quer a todo custo que os países que pertenciam à antiga União Soviética voltem a ser considerados territórios da Federação Russa. E para isso vai criar um plano macabro de invasão a 3 países pertencentes à NATO: Estónia, Lituânia e Letónia, e também a invasão da Ucrânia, numa segunda fase do conflito. Este provavelmente foi o que mais me arrepiou, porque mais à frente na história, na narrativa, vamos ter uma descrição completa da forma como as tropas russas se movimentaram para as fronteiras com estes países, como começaram os treinos militares, como pouco antes da invasão, do início da guerra, dão informação de retirada e parece que há uma calma generalizada e depois vem sim o ataque. Que, se formos pensar na atualidade, foi o que aconteceu na Ucrânia, não é? E o que continuamos a ver dia após dia com a guerra, que é uma coisa que acho que nenhum de nós ainda consegue acreditar que está a acontecer. Em pleno século XXI, na Europa, acontecer uma guerra.
sem sentido. Mas pronto. Então vamos ter esta narrativa, que é só uma das narrativas. Temos então uma narrativa de guerra, em que vamos seguindo passo a passo a evolução da ascensão ao poder de Luganov e de tudo aquilo que ele quer conquistar, que não lhe interessa minimamente aquilo que se passa à sua volta, nem aquilo que acontece àqueles que estão junto dele. Se ele precisar de eliminar alguém que esteja contra ele, irá fazê-lo. Dentro desta narrativa conhecemos algumas personagens muito particulares, muito específicas, como o Nimkov, que era o braço direito, um dos braços direitos do presidente. Vemos também a luta pessoal de Oleg, o genro do presidente Luganov, que por um lado tem aquele sentimento de orgulho de trabalhar no governo na Rússia, mas que por outro lado não concorda com grandes coisas que o seu sogro faz e toma a decisão de ir contra ele. Mas isto é só uma grande parte da história. Por outro lado, temos uma narrativa mais pessoal. Ficamos a conhecer um antigo fuzileiro, Marcos Reicher. Na realidade, começamos por conhecer a história dele, a forma como ele se torna fuzileiro, a luta que ele teve para conseguir salvar a mãe que estava a ser vítima de violência doméstica. Tudo aquilo que Oleg teve de passar enquanto esteve na prisão, porque o viam como um criminoso e não como alguém que tenta salvar uma pessoa de um ataque. A decisão que ele toma após o atentado do 11 de setembro de se tornar fuzileiro e de ir lutar e vingar o próprio país. A guerra no Afeganistão. O regresso dele aos Estados Unidos após a guerra e a tomada de decisão de se tornar um agente dos serviços secretos. A passagem dele depois pela guarda direta do presidente da altura nos Estados Unidos. Por isso vamos tendo toda a evolução da história do Marcos. E depois temos então a junção das duas narrativas. Temos um momento em que Estados Unidos e Rússia se unem. Não se unem com apoio, mas unem-se a nível de narrativa, em que temos uma procura por parte de um deputado, eu não me recordo, dos Estados Unidos, de tentar impedir que haja uma guerra, porque estava a haver os movimentos por parte do exército russo. Por isso vemos essa situação, vemos a forma como o Oleg se sente à vontade perto de Marcos, e será então aqui que vai começar a grande intriga na realidade da história. A ação, a real ação da história vai começar aqui. Estamos a falar de mais ou menos meio do livro para a frente. E isso foi uma das coisas que me fez baixar a pontuação deste livro. É um livro extremamente bom, é mesmo muito, muito bom. Para vocês terem uma ideia, eu só assinalo coisas quando os livros são bons. Literalmente. E estamos a falar de um livro que está extremamente anotado. E nas páginas finais não está, porque foi uma leitura que se envolveu tão rápida que eu nem sequer conseguia parar de ler para sublinhar ou para colocar uma flag nem nada. É um livro cheio de referências históricas, referências políticas, referências literárias, o que é bastante interessante. Eu tenho um bocadinho essa divisão feita aqui. Os laranjas, por exemplo, são referências literárias, os verdes são momentos mais generalizados, como de manipulação por parte do presidente russo. Os amarelos são então as referências históricas que por um lado poderemos não relacionar diretamente com
aquilo que aconteceu, que foi acontecendo ao longo dos anos, mas que depois, se pensarmos bem, se calhar houve semelhanças. Por exemplo, o livro foi escrito em 2018, após a vitória do presidente Biden nos Estados Unidos, à invasão do Capitólio. Acho que disse bem, acho que não disse mal, pronto. Neste livro, ficamos a conhecer uma situação que há uma... uma invasão à Casa Branca, numa tentativa de eliminação do governo, que há semelhanças, locais diferentes, mas o tipo, a forma como as coisas avançaram, como ocorreu a situação, poderá haver referências. Estamos a falar de um livro que foi escrito em 2018 e que esta situação acontece após essa data. Temos, por exemplo, aqui referências a aviões e objetos a entrarem no espaço aéreo estadunidense, perto da Casa Branca, perto de locais muito específicos. Algo que, por exemplo, também está a acontecer agora. Aconteceu com o balão chinês, ou lá o que era. Aconteceu com um pseudo-ovni, ou lá o que é aquilo que eles disseram. Por isso aconteceu agora recentemente. Uma outra coisa que acontece aqui e que a mim, vou ser sincera, a mim arrepiou-me profundamente. Eu estava na minha pausa de almoço no trabalho e quando li esta frase arrepiei-me toda. A Crimeia foi, se não estou em erro, invadida em 2016. Eu tenho sempre esta dúvida, mas eu penso que foi em 2016 que houve a invasão da Crimeia, ou foi a anexação da Crimeia, não tenho a certeza agora absoluta. Ora, deixem-me só confirmar aqui. Mas essa invasão, essa anexação da Crimeia à Rússia é falada neste livro. Ora, deixem-me ver em que data é que foi. Eu lembro-me de ter ouvido nas notícias de 2016. Foi 2014. Ok. Crise da Crimeia 2014. Ok, começou em 2014 e terminou definitivamente em 2016. Deve ter sido isso. Ok. E a data? A data é mais ou menos, não? Anda à volta disso. Bem, isto porque aqui fala... Mas na realidade aqui não fala da Crimeia. Aqui fala literalmente da Ucrânia. Isso é que me surpreende. Aqui diz, na página 175, diz o seguinte: a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 27 de fevereiro de 2014. Ora bem, a invasão da Crimeia, por aquilo que eu estive a ver, apesar de que eu lembro-me de ouvir falar nas notícias de 2016 em algum ponto, eu penso que possa ter sido o início da contraofensiva, da ofensiva em Donetsk, naquelas regiões mais encostadas à Rússia. Se calhar era disso que falavam, agora não tenho a certeza absoluta, mas eu recordo-me qualquer coisa de falarem de Crimeia 2016. De que era, não me recordo, mas lembro-me de terem falado sobre isso em algum momento. Mas esta descrição aqui é tão semelhante àquilo que aconteceu agora recentemente. A Ucrânia foi invadida pelas tropas russas no dia 24 de fevereiro de 2022. É uma data que acho que vai estar marcada na vida de toda a gente. Acho que ninguém se esquece dessa data. E é arrepiante ler isto, porque uma coisa é falar diretamente da Crimeia e outra coisa é falar ainda da Ucrânia, havendo neste momento uma guerra. E então é realmente de arrepiar ler tanta coisa como diz aqui. E este, lá está, é um livro com tanta referência que às vezes ficamos sobrecarregados. E isso faz com que a leitura das primeiras 200 páginas tenha sido realmente lenta. Eu demorei muito tempo a chegar à página 200 por conta de todas estas referências e por outras situações, mas especialmente as referências, faz com que a história seja muito mais lenta do que aquilo que eu gostaria. A partir aí da página 200 e pouco, por exemplo, há aqui também uma referência na parte de querer invadir inicialmente países da NATO e não a Ucrânia. Há toda uma loucura por parte deste Luganov,
E depois aí a partir da página 220, mais ou menos, a história começa a acelerar, a intriga aparece, a ação aparece, a evolução dos personagens aparece igualmente, o crescimento de cada um deles, o desenvolvimento a nível psicológico dentro da situação em que estavam, toda a descrição dos locais, tudo isso dá muito à história, mas a intriga, a ação, o momento da luta é o que faz este livro, sem sombra de dúvidas. Apesar de que a pontuação que dei, não dei só por causa disto. Não dei só pelas últimas 200 páginas. Dei pela contextualização histórica, pela contextualização política, pela descrição bastante detalhada de acontecimentos históricos, 11 de setembro, a guerra no Afeganistão, entre outras coisas. Há aqui uma carrada delas que agora já não me recordo, há muitas mesmo. Todas essas descrições, a descrição de espaços na Rússia, de espaços nos Estados Unidos, mas principalmente na Rússia, do Kremlin, do Palácio do Presidente, entre outros espaços. Todas essas descrições são tão perfeitas que parece que conseguimos, a ler, conseguimos ver onde estamos, o que é algo extraordinário e que é difícil de conseguir numa intriga política, é muito complicado. Depois aspectos como a evolução temporal, está tudo muito bem definido, não há incertezas em que ano é que estamos. A história começa a ser narrada em 1999, com supostos ataques terroristas na Rússia. Depois passa para 2001, 2004, 2010, 2014 e 2017. Acho que, se não estou em erro, termina em 2017. Mas há uma evolução. O título dos capítulos está bem orientado, diz o local onde está a acontecer, onde vai acontecer a situação do capítulo, a data, o ano. A partir do momento em que entramos em 2017, e como já não vamos mudar de ano, já só diz mesmo o dia e o mês. A evolução já é feita dessa forma, mas está tudo muito bem descrito, muito bem conseguido. Eu só posso dar os parabéns ao autor porque o livro está muito, muito, muito bom. Não há nada a dizer a nível de escrita, a nível de pesquisa. Ele próprio diz que teve a ajuda de muitos conselheiros que estiveram próximos, tanto dos presidentes dos Estados Unidos como dos presidentes russos. Há um antigo conselheiro do presidente da Rússia, do Putin, entre outras coisas. Mas é um livro tão bem conseguido e que mostra que, apesar de todas as adversidades, apesar de toda a sede de poder, mesmo os vilões podem ser bons. Apesar de toda a maldade que Lugar 9 vai construir ao longo do livro, ao longo desta história, temos momentos ternurentos com a família, com a filha, com o neto, e esses momentos ternurentos são descritos, são apresentados, para mostrar que todos são humanos, que até o demónio pode ter sentimentos. E vão buscar um bocadinho essas referências. Eu acho isso muito interessante e eu adorei este livro. Acho que é uma grande leitura. Eu recomendo a todos. Se gostam de intriga política, se gostam de livros que possam direcionar-vos para situações atuais, A Conspiração do Kremlin é o livro perfeito para isso. Eu dei-lhe 4 estrelas. Realmente não lhe dei as 5 pela lentidão do início do livro, pela pouca evolução que algumas personagens tiveram no começo, e foi mais ou menos por causa disso, principalmente pela lentidão. Acho que a lentidão foi o que custou mais aquelas última estrela, mas é um livro muito bom que eu recomendo, e uma vez mais agradeço ao Clube do Autor por me ter disponibilizado este exemplar. Foi uma grande leitura, uma grande experiência, e eu estou bastante curiosa para ler os próximos. Este é o primeiro volume de uma série, da série Marcos Reicher. Há mais 2 publicados, e então tenho muita curiosidade em ler o que vem a seguir. Na realidade, eu quero já ler outras coisas deste autor. Em Portugal, se não estou em erro, este foi o segundo livro publicado dele. O primeiro foi A Fuga de Auschwitz. Obviamente uma intriga, também de certa forma uma intriga política relacionada com o Holocausto, com Auschwitz, que, como vocês sabem, eu adoro.
mas acho que vale muito a pena e recomendo-vos por completamente a leitura deste menino aqui, A Conspiração do Kremlin, Joel C. Rosenberg. Por isso, já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo.